Olá, sextuanos! Estamos aqui iniciando mais uma aula com vocês aqui agora, o professor Janifran na área. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Se liga agora no material de desenho geométrico. Nós vamos ter uma aula agora sobre desenho geométrico, seguindo o módulo 2, aquele módulo que a gente trabalhou em sala de aula, aquele que vocês queriam tanto trabalhar porque vai usar o material e tal. Nós vamos começar a usar o material de fato no módulo 3, mas agora a gente já conhece um pouco mais da geometria, tá? Tanto que o módulo 2 ele começa falando de figuras geométricas. Então pega o seu material aí, nós estamos dentro do módulo 2, vamos fazer uma rápida revisão sobre os elementos da geometria, os elementos básicos, né? Aquela iniciação da geometria, aquela introdução à área geométrica, beleza? Então com vocês aqui o professor Janifran iniciando mais uma aula. Vamos lá e deixa de enrolação. Beleza, nós vamos começar falando um pouco sobre as figuras básicas da geometria, aquela em que os sextuanos já começam a ter contatos, ok? Começam a trabalhar algumas características, alguns elementos notáveis dessas figuras. E eu tenho aqui comigo na minha mão uma esfera, tá? Observe como a esfera ela não tem vértice, ela não tem parte plana, ela é completamente perfeita, né? Todas arredondadas. Aqui eu estou um exemplo de uma bola de futebol, peguei do meu filho, daqui a pouco ele vem atrás de mim cobrar ela, né? Porque ele é muito protetor em relação ao brinquedo dele. Essa bola aqui já tem bastante tempo, ele não deixa danificar de jeito nenhum. E detalhe, tem várias, mas se perder uma, eles percebem. Tem aqui, ó, uma esfera, tá? Nessa esfera nós temos algumas características. Eu tenho algumas outras menores aqui. Eu tenho o filhote daquela bola anterior. Aí, ó, pai, filho, ou mãe e filha, não sei. Então, eu não sei se o sexo da bola é masculino ou feminino, né? Mas aqui, ó, aqui a bola, uma bolinha, né? Também é uma esfera. Aqui é outra esfera mais completinha, né? Então, se nós pegarmos essa esfera e verificasse o centro dela, ela teria mais ou menos um ponto aqui assim, ó, nesse centro aqui. Ela também tem um ponto no centro, assim como uma circunferência, né? Você lembra que você estudou circunferência, já ouviu falar em circunferência? É um círculo perfeito com um pontinho no meio chamado de centro. Então, essa esfera também tem um centro. O interessante da esfera, como ela não tem região plana, em qualquer parte que você cortar essa esfera de forma fazer uma secção plana, ela sempre vai formar um círculo, né? A superfície plana lá vai formar um círculo. Essa aqui, por exemplo, é uma bolinha bem tranquila, né? Essa aqui é mais perfeita do que aquela anterior que eu estava usando. É uma esfera bacana. Observa que ela não tem nenhuma deformação. Muito bonito. Isso aqui eu ganhei de presente. O professor pediu para eu trazer para o meu filho. Está aqui, tá? Depois ele vai ver, com certeza ele vai lembrar desse presente que ele me deu. Beleza, então nós estamos aqui então com a esfera, tá? Nós temos também o nosso querido cilindro. O cilindro já é uma figura em que tem partes planas, você consegue visualizar bacana aí, ó. Tem partes planas, o cilindro, em caso, é a figura mais básica, né, o que você já conhece, já tem mais contato. Ele tem superfícies planas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente verificar aqui, tem 4 laterais, isso aqui chama de base, tá? Isso aqui mais na frente você vai dar o nome para ele, chamar de prisma. A gente trabalhou em algumas aulas anteriores, dentro da matemática, a planificação de uma figura como essa. É como se a gente abrisse uma caixa, né? Todas as camadinhas perfeitinho aí, né? Arrumadinho, tá ok? Então esse aqui é o cilindro. Ele tem 1, 2, 3, 4 vértices, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Arestas são essas limitações aqui, ó. Essas limitações aqui entre uma face e outra. A união das faces chamam de aresta. Então nós temos 1, 2, 3, 4. Aí 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 arestas, tá? Dentro do cilindro nós temos 12 arestas. É claro que isso aqui é só um exemplo para você, tá? Agora fica fácil de demonstrar. Beleza. Nós temos também o cilindro. O cilindro não tem vértice, não tem aresta. Ele só tem duas superfícies planas, né? Que seria essa primeira base e a outra base lá atrás. Só para você entender, aqui atrás, aqui no fundo, assim, ó, tem uma partezinha que fecha aqui, ó. Que é para completar tipo o verso lá dele atrás, para você entender que tem um fundo lá. E aí eu consegui um cilindro, algo próximo de um cilindro, que aqui é só como se fosse a camada de um cilindro, porque é um cano PVC, ele é vazado, né? Você consegue visualizar de um lado e outro. Estava ali guardadinho, eu peguei ele, deu mais ou menos uma limpeza. Daqui a pouco o proprietário vem atrás também, né? Isso aqui é um cilindro, ó. Ele tem uma face totalmente arredondada. Essa aqui e esse aqui seria chamado de bases, tá? Em cima e embaixo são chamados de bases. E aqui as faces laterais. Ele também só tem região plana isso e isso. Quando a gente planifica o cilindro, você consegue imaginar, né, um papel enrolado, né, que você desenrola ele, forma uma espécie de retângulo. Mas na frente a gente vai ver
a planificação desse carinha aqui, ó, do cilindro, tá? Beleza, vamos voltar para cá então, falando agora sobre os elementos da geometria. Nós temos o primeiro elemento da geometria aqui, que é o referente ao ponto, tá? O ponto é um ponto, uma marca no plano. Ele não tem dimensão, ele não tem forma, é um ponto, que é um pontinho. Dentro da geometria, dentro dos desenhos geométricos, esse ponto deve ser anotado assim, ó, com essa anotação um pontinho no meio, circulado, que chama de ponto protegido, tá? E aí o que acontece? Nós temos o ponto. O ponto é uma marcação em um plano. Ele não tem dimensão, inclusive o ponto pode ser um referencial. Você pode adotar, por exemplo, a escola Arteseb como um ponto referencial. Onde é o nosso ponto de encontro? Frente à escola Arteseb. Onde é o nosso ponto de bate-papo? Na praça de alimentação e tal. Então, é um ponto referente. Qual que é o ponto azul no espaço que contém vida no sistema solar? É a Terra, é um ponto. Então, um ponto não precisa ter uma dimensão para ele ser o ponto referencial, ok? A reta é a união desses finitos pontos. Imagine vários pontinhos desses conectados um ao outro de modo alinhado, de modo colinear. Colinear é uma palavrinha também talvez nova para vocês, mas colinear significa alinhado, está sobre a mesma reta. É imaginar isso aqui é meu compasso, né, improvisado, mas funciona pra caramba, vocês já viram isso funcionando. Aqui, ó, imagine essa linha reta aqui, vocês estão percebendo aí, com vários pontinhos ligados sobre essa mesma linha. Se eu tirar a régua, ficaria uma reta. Aí vocês viram também lá que tem as linhas, tá? Nós temos as linhas pontilhadas, as linhas tracejadas, as linhas contínuas e a linha tracejada e pontilhada, né? Que tem os tracinhos e pontos, tá? Vocês viram esses tipos de linha também dentro do desenho geométrico, ok? Temos o encontro também das linhas, que é quando esses encontros formam pontos, tá? E, voltando aqui para o ponto, nesse ponto só pode em um único ponto passar várias retas, infinitas retas. Mas se você tem 2 pontos, só pode passar uma reta. 3 pontos, até 3 retas. 4 pontos, aí essa quantidade começa a aumentar, ok? Vamos verificar para cá então. Notação do ponto. Como que você escreve o ponto? Letra maiúscula do alfabeto convencional. Ok? Como que você nomeia a reta? A reta é um segmento que não tem origem e não tem fim. Ela segue tanto para esse sentido quanto para esse sentido. Ela é infinita nas duas direções, tá? Por isso ela é nomeada, se pode usar também letra maiúscula para representar uma reta, mas na notação, observa que você usa essa letra e essa. Posso trocar a ordem? Posso alternar? Colocar BA? Pode, tranquilamente, você pode colocar BA, desde que em cima você coloca essa setinha, né? Um tracinho com a seta apontando para os dois lados. Essa reta também pode ser representada com uma letra maiúscula do alfabeto convencional. E aí não há necessidade de você colocar a barrinha em cima. Reta A, reta R, reta T, reta H, reta W, do jeito que você achar que deve colocar no seu relatório, na sua solução, ou uma pergunta caso você elabore um exercício, ok? E também nos livros vai vir essa nomenclatura também, reta A, reta B, reta E, reta S, e aí você já vai saber, entendeu? Com letrinha minúscula. Aqui a anotação com letra maiúscula, quando você trabalha apenas a introdução à geometria, ok? Semi-reta, semi-reta, semi-novo, semi-aberto, semi-fechado, significa parte de uma reta, tá? Parte de uma reta. Então, semi-reta, tá? Igual você fala lá, um seminovo é quase novo, né? Próximo de novo. Então, semi-reta é um pedaço de uma reta. Ele possui a origem, aqui, ó, a parte de início, porém ela passa por um ponto e segue ao infinito. Não tem fim esse lado, tá? Inicia aqui, porém passa pelo ponto B e segue de forma infinita, ok? Então, semi-reta é dessa maneira. Nomenclatura. Coloca sempre essa barra em cima, na parte em que ela passa e continua, coloca a setinha indicando, ó. Você consegue observar aqui, tranquilamente, ó, a setinha está indicando que ela está indo para lá, ou seja, ela vai ter origem A, passando por B. Então, sempre que você notar a nomenclatura de uma semi-reta, você faz dessa maneira, com a setinha apontando para lá, né, para o lado que ela for. Professor, e se a reta fosse BA? Você colocaria a setinha apontando para o A, passando pelo ponto A, ok? Então, é assim que deve se notar. Segmento de reta é
Algo desse tipo, né? Tem uma origem e tem um fim. Não importa o tamanho, ele vai ter sempre uma origem e vai ter um fim. Diferente da reta, tá? A reta é uma sequência infinita, tá? A semirreta é um pedaço dessa reta, começando em um ponto e seguindo para uma das partes infinita, para um lado ou para o outro, tanto faz. E nós temos o segmento de reta, que é um pedaço, né? Começando em um ponto e parando em outro ponto, ok? Então, nós temos segmento de reta. Segmento de reta, origem e fim. Então, ele é anotado AB com a barrinha em cima. Só uma barrinha, sem seta nenhuma, tá? Só uma barrinha em cima. Tranquilo, entendeu? Fechou aí. Então, nós temos esses elementos principais. Ponto, reta, semirreta e segmento de reta. Se liga na nomenclatura e nas anotações, ok? Para a gente fechar essa primeira parte, nós temos um negócio chamado ângulo. Você está vendo o ângulo dentro do assunto do sexto ano, em que nós temos duas semirretas com a mesma origem, ou seja, em um ponto V, que nesse vértice, nessa mesma origem, tá? Então, o que acontece esse ponto V? Ele segue nesse sentido, uma semirreta, segue para esse sentido. Elas não são opostas, tá? Não são opostas, observe que elas seguem direções. Para ela ser oposta, eu teria que vir para cá, certo? Aí nós teríamos um ângulo raso. Um ângulo raso é de quantos graus? Não ouvi. Quanto que é? Isso, meus queridos e minhas queridas. 180 graus, tá bom? Então aqui nós temos um ângulo, aparentemente um ângulo agudo. Por que eu falo aparentemente? Porque dentro da geometria, a gente não deve julgar diretamente as figuras pela sua aparência, tá? Nós temos que ler o enunciado para verificar a informação sobre essa questão e então a gente faz a medida usando alguns instrumentos geométricos, ok? Vou já mostrar para vocês quais são esses instrumentos. Então nós temos aqui a origem A passando por... origem V, desculpa, tá? Passando por A. Então nós temos a semirreta VA. Nós temos a origem V passando por B, seguindo. Então nós temos a semirreta VB. Essa região interna aqui é que forma a região interna do ângulo entre VA e VB. A nomenclatura desse ângulo ela é feita o seguinte, ó. No meio fica a letrinha do vértice. Então, aqui nós temos a letrinha do vértice, AVB. Então, AVB. Sempre que você vê isso, vai ter uma semirreta AV, olha, AV. Aliás, desculpa, né, gente? Vai ter uma semirreta VA, que aqui é o VA, e uma semirreta VB, que é essa outra aqui. Então, o ângulo é formado por VA e VB, sendo o V no vértice. Ou pode ser aqui, ó, BVA, ou pode ser AVB ou BVA, ok? Então, para esse primeiro momento, para essa primeira parte da aula, é referente a esses elementos e as figuras da geometria, as figuras básicas, ok? Então, eu vou dar uma rápida aqui, apagar o quadro e já volto com o quadro cheio, com mais informações, tá? Com mais detalhes para a gente verificar. Já eu volto com vocês, sim. Voltamos aqui com o nosso quadro agora com mais informações, tá? Eu deletei aquilo, botei isso aqui agora para vocês, tá? Observe o seguinte, então. Nós vimos lá na nossa aula, dentro da aula de desenho geométrico, aquela que a gente começou a iniciar o módulo, que nós temos a relação dos planos, nós temos o plano e nós temos a posição relativa das retas no plano. Eu desenhei para vocês aqui a intersecção de dois planos, que é quando um plano aqui, o plano que eu chamei o plano de beta, vai nesse sentido, e o plano alfa vem e intersecta ele nessa marca vermelha aqui, tá? Essa aqui é a reta de encontro, de intersectação dos dois planos, tá? E nós temos algumas retas aí de acordo e suas posições relativas, tá? Nós temos, por exemplo, aqui, vamos começar pela mais simples de todas aqui, as retas paralelas. Aqui eu coloquei a reta A e a reta B. Significa que essa reta A ela vai continuar para cá, e vai continuar para cá infinitamente para também todo sobre esse plano. Plano, pessoal, é essa região aqui, ó, uma superfície do quadro, por exemplo, é um plano, a superfície da parede é um plano, a superfície da mesa onde você está estudando agora é um plano, entendeu? É uma região plana. E aí nós temos, por exemplo, lá no nosso paralelepípedo, quando eu mostrei ainda agora, com licencinha, tá? Vou pegar o paralelepípedo, já volto. Voltei, olha aqui, ó. Quando nós estávamos trabalhando lá no paralelepípedo, observe que aqui nós temos um plano aqui, ó. Esse aqui é um plano, tem uma reta nesse plano. Se eu traçar uma reta nesse outro plano aqui, ó, esse plano aqui, observe que essas duas retas ela não tem chance de se cruzar, porque uma vai nesse sentido e a outra vai nesse sentido, porque elas estão em planos diferentes. Agora, quando as retas estão no mesmo plano, se tratando aqui dessas duas retas,
e essas duas, aqui são retas paralelas, ou seja, não possuem ponto em comum. Seguem alinhadas uma ao lado da outra, infinitamente. É como aquela estrada que você olha, como a estrada reta que você olha e tem os dois meio-fios. Os dois meio-fios nunca vão se cruzar. No infinito, aparentemente, eles vão se fechar, mas você vai se aproximando e percebe que eles não se cruzam. São retas paralelas. Quando então nós temos A e B, olha o símbolo de retas paralelas. São duas barrinhas um pouquinho inclinadas, tá? Reta A paralela à reta B. Aqui a nomenclatura está com letra minúscula, tá? Da reta, beleza? Concorrentes é quando essas duas retas se cruzam. Duas retas passam no mesmo plano e se cruzam formando um ponto em comum. Essas retas são chamadas de retas concorrentes. As retas R e S estão sobre o mesmo plano alfa, tá? Como eu falei na aula de matemática, as aulas anteriores. Alfa é uma letrinha grega do alfabeto grego, tá? Dê uma pesquisada sobre, se não fiz isso ainda, tá bom? Então, R e S pertence ao plano alfa. Então, essas retas seguem definidas nessa direção, porém, elas se cruzam nesse único ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto comum entre a reta R e a reta S, ok? Nós temos as retas W e T coincidentes. Essa aqui, ó, estão no plano alfa, no plano beta, tá? Aqui tem uma reta com notação na cor preta e tem uma notação na cor azul. Essas duas retas estão uma sobre a outra, tá? Uma reta sobre a outra. Quando uma reta pertence ao mesmo plano e está coincidente, ela é chamada de retas paralela coincidente. É quando uma reta ocupa o mesmo lugar no plano da outra, tá? Reta W, reta T. Ocupa o mesmo espaço da outra. Os mesmos pontos que pertencem a uma, pertencem à outra, ok? Beleza, então. Entendida a ideia, ok? Então, o que são, então, essas retas reversas, tá? Retas reversas, tem um exercício no material de vocês, no caderno de exercício, lá no módulo 2, desenho geométrico, né? Que é no módulo 2, tem lá um exercício em que quer saber quer que você explique. Tem mais ou menos um desenho como esse, e quer que você justifique lá se essas retas são coincidentes, paralela coincidentes, se elas são só paralelas, se elas são concorrentes, ou se são reversas, tá? Então essa orientação aqui serve para você dar uma olhada no exercício. Aguarde a agenda Edu, ok? Vamos lá. Essa reta aqui, ó, ela está passando por trás desse plano alfa aqui, ela está passando lá atrás. Então essa reta aqui, ela vai furar esse plano aqui, e vai sair aqui entre os dois e vai furar esse outro plano nesse ponto aqui, ó. Aqui é um ponto, aqui é outro, onde ela sai do plano e entra no outro. Então, essa reta aqui, em relação a essa reta C, a reta D em relação à reta C, elas são chamadas de reta reversas, tá? Porque elas jamais terão ponto em comum e jamais serão paralelas. Então, quando duas retas não são paralelas e não são concorrentes, elas estão em planos diferentes nesse caso. Porque no mesmo plano só tem essas duas posições específicas, né? Concorrente e paralela, tá? Concorrente e paralela. Aí, claro que a concorrente se classifica em mais duas partes, a gente vai ver mais posteriormente, que ela pode ser concorrente oblíqua ou concorrente perpendicular. Mas isso é um assunto para as próximas aulas, ok? Então, vamos lá aqui, ó. Essa reta C com essa, ela não se cruza. Se você olhar essas duas retas aqui, ó, a A e a B, ela segue nesse plano, você consegue imaginar ela seguindo nessa direção, porém ela não vai passar nessa outra reta D, porque elas não estão no mesmo plano. Lembra lá do meu exemplo que eu dei para vocês? Se essa reta parte aqui, ó, se essa reta segue nesse sentido, aqui, e essa outra segue nesse, ela não se cruza, porque uma está fazendo assim e a outra está fazendo assim, só que em planos diferentes, tá? Em planos diferentes. Então, elas jamais vão se cruzar, elas jamais vão ter um ponto em comum, ok? Então, o que eu tinha para falar para vocês numa aula curta e rápida com vocês era isso, sobre a questão dos elementos da geometria, as figuras geométricas, que a gente viu a esfera, paralelepípedo e o cilindro, e as posições relativas das retas, tá? Não esquece de dar uma revisada no material, no módulo 2, e resolver todos os exercícios, tá? Aguarde mais orientações da agenda Edu e até a próxima aula e fiquem com Deus. Aquele abraço do professor Janifran, que está com muitas saudades de vocês, tá bom?